Pessoal, vou avisando que a nossa live vai ser um pouco curta hoje, mas vai dar para aproveitar, porque a informação vai ser concisa e vai ser direto ao ponto, então isso é o que importa. Muito grato por estar aqui, Will. É uma imensa gratidão. Muitas pessoas falam muito bem de você. Eu sou aluno do IPOC também, mas eu nunca tive nunca peguei a sua matéria de filosofia. Eu fico feliz, a gratidão para mim é recíproca, porque filosofia, embora seja uma palavra que pode ser complicada de reflexões, ela carrega no sinônimo, na origem, amor. Filosofia é amor pela humanidade. Então, estudar filosofia é uma forma de aprender a amar. Se a gente vive uma séria crise na cultura, é porque a gente vive uma séria crise na nossa capacidade de amar. Então, filosofia é isso. Gostei das palavras, muito profundas. E eu já gostaria, então, de introduzir o nosso tema. Antes eu queria falar um pouco do seu currículo, se importa. É um filósofo clínico, atuando na prática clínica terapêutica desde o ano de 2000. É filósofo, mestre em filosofia, é escritor, conferencista e professor universitário desde 94. Fundador e diretor da Casa de Estudos Francisco de Assis, Centro de Filosofia Clínica, sendo professor titular da especialização em filosofia clínica em Goiânia, Goiás. A importância da filosofia para os operadores do direito é o nosso tema. E passo a palavra a você, Will. Uma boa noite. Boa noite, querido. Boa noite a todos. Falar sobre a importância da filosofia, eu poderia dizer de uma forma ampla, assim como seria a importância da matemática, da geografia, da culinária, corte e costura, sobre qualquer assunto. Ninguém pode dar essa importância se ela não tiver do ouvinte ou de cada um uma predisposição. Não há milagres de pensar pelo outro, de sentir pelo outro, de agir pelo outro. Então a filosofia só se faz importante para aqueles que de alguma forma sentem ou são compungidos a pensarem, sentem necessidade de pensarem uma outra forma, um outro caminho do que as respostas que encontraram. Quando a filosofia é importante para o direito? Quando o direito entra em falência. Não apenas pelas teorias, mas pelas práticas. Quando aquilo que se sabe ou se imagina saber de direito já não funciona mais, não atende mais às necessidades. E aí começa uma crise. E é aí que a filosofia surge, para pensar uma outra alternativa. Então, ela sempre foi importante, quanto a mudança sempre foi importante. Mas cada um ou cada época tem uma hora mais convidativa para ser reconhecida o seu valor. Filosofia, então, não é mais importante agora do que foi ao longo de toda a sua história. Mas, se é que eu posso dizer isso, eu não sei, porque estamos vivendo nessa época, acho que podemos dizer que, para nós, vivemos uma época de grande e séria crise. Portanto, a filosofia, há mais de 2000 anos, é atualíssima. E essa crise você diz num modo mais metafísico? Sim, mas por metafísico eu quero entender uma coisa mais descomplicada. Por metafísico, a ideia de que nos faz a pergunta: o que nos torna humanos? Aparentemente, nós não precisamos fazer nada para existir, mas isso não é verdade. Uma pedra permanece uma pedra se ela não fizer nada. Mas se o ser humano não exercer a sua humanidade, ele se desumaniza. Um grande filósofo do século XX, Ortega y Gasset, espanhol, disse muito bem, o que serve de um bom resumo do que eu quero tentar dizer. Disse ele em sua obra Meditações do Quixote, que um tigre não pode se destigrar, mas um homem pode se desumanizar. E basta ele não fazer nada para se desumanizar.
Então, a característica fundante, e essa aí é a noção de metafísica, que tornará o ser humano humano, é o pensar. Pensar no sentido de se comprometer com aquilo que acredita, aquilo que entende. E nesse sentido, ainda que não tenha conclusões, pensar no sentido de duvidar e não seguir de forma ingênua. No que tange ao direito, que é o sentido básico de justiça, não fazer nada é ser cúmplice da injustiça que, quando nos fere, é que parecemos querê-la. Mas, na verdade, enquanto não fizermos nada para que a justiça aconteça, seremos maus em negligência. Então vivemos uma séria crise de pessoas que reclamam muito e não se dão conta de que devem fazer algo para mudar aquilo que não concordam. Filosofia do direito, antes de ser uma matéria técnica, aspas, dos chamados operadores do direito, assim como dizem que o direito é um estudo básico para todos, de certo sentido, filosofia do direito é questionar o sentido de justiça que todos nós temos. Claro que os profissionais do direito devem fazer isso com um compromisso ainda maior. Entendo. E nessa questão, eu vejo que... Eu acho interessante você comentar o fato da humanidade, porque o fato de pensar, você não vê outros seres tendo essa capacidade, mas eu vejo que ultimamente temos levado esse pensar a um nível mais ideológico. Estamos vendo pessoas lutando por crenças coletivas, e a pessoa o indivíduo acaba não percebendo isso. Ele acaba não verificando que ele pode selecionar aquilo que ele compreende que seja ruim ou bom. Então, por exemplo, se eu atinjo um nível de pensamento, uma ideologia, sei lá, vamos pegar um cenário político atual, sei lá, de esquerda, eu tenho que ser obrigado a seguir uma cartilha, eu tenho que ser obrigado a seguir certos dogmas que talvez no fundo do meu ser não seja compatível. Perfeito. Entende? E pode passar. Continue. Não, pode falar. Acho que eu fiz o meu ponto já. Você colocou bem. Pensar é uma palavra que também exige reflexão. Pensar não é apenas vir à mente palavras mentais, ou imagens mentais, ou sons mentais. Por exemplo, uma pessoa que cantarola na memória uma música, independente de acompanhar ou refletir, ou mesmo de aprimorar a sensibilidade musical, se ela apenas repete no estado mental aquilo que ela ouve do lado de fora, digamos, no mundo externo, ela não está pensando. O mesmo faz quando alguém que acompanha um filme, uma novela, um jornal, quando ele lê, quando ele vê coisas, mas não tem sobre elas um esforço insubstituivelmente próprio. Então nós temos capacidades amplas de inteligência que não são apenas do ser humano. Os animais, os mamíferos, de uma forma geral, eles têm um pensamento no sentido de uma inteligência. Mas do que eu estou falando, como é próprio da filosofia, não no sentido acadêmico, é próprio da condição humana, um tipo de pensar que nos torna humanos. E no caso do direito, pensar as questões da justiça, como poderia ser filosofia da religião, poderia ser filosofia da arte, enfim. Esse pensamento que nos torna profunda e verdadeiramente humanos tem a ver com, e a palavra em grego quer dizer literalmente isso, há um radical muito próximo na herança do latim. Pensar é carregar um peso, deriva do mesmo substantivo da palavra peso. Isto é, pensar, como os gregos elaboram o sentido da reflexão, ré para trás, um movimento, flexão para trás. Pensar, ao contrário de ter certezas,
Pensar é duvidar, é voltar atrás. Nesse sentido, pensar é um trabalho que é contra o espontâneo. Ele é um trabalho que nos exige um esforço, exige um gasto de energia. Pensar dói, pensar cansa, pensar exige. A base do direito, a base daquilo que a gente chama de justiça, com diferenças históricas ao longo do tempo, mas será sempre a ética. Ética política, com variações do termos, mas sem dúvida é a ética. E o que é pensar o direito, ou, portanto, pensar a ética? A ética, claro, ela envolve outros campos que não o direito, mas o direito é essencialmente uma derivação do que é ser ético. E o que é pensar questões éticas? Vou traduzir sem nenhuma dificuldade filosófica. Pensar é sofrer. Sofrer angústia, sofrer inquietação, sofrer indignação. Ou seja, quanto mais uma pessoa, sem aprofundar em definições específicas, quanto mais uma pessoa é ética, mais ela sofre num mundo antiético. Quanto mais uma pessoa é justa, ou procura justiça, mais ela sofre os efeitos da injustiça. Portanto, quando falamos em pensar, não tem a ver com convicções de esquerda, direita, políticas ou religiosas. Tem a ver com inquietação, tem a ver com compromisso e tem a ver com o fato de que, se discordamos e mesmo se concordamos, temos diante de nós uma tarefa que é própria do pensamento. Não se pensa sozinho. Apesar de cada um ter uma opinião própria, pensamos juntos. Porque pensamos na concordância, na discordância, ou via diálogo, ainda que eu pense comigo mesmo, eu estou pensando com a humanidade do outro. Um exemplo simples, eu não inventei a língua em que eu falo, então eu já tenho uma multidão que eu carrego em mim, portanto não penso só. Nesse sentido, pensar é sempre um diálogo. A palavra mesmo, voltando a brincar com as palavras, logos, dialogos, quer dizer, a razão conversando com as diferenças. Nesse sentido, então, o que é pensar? Não importa o que concorde ou o que discorde, pensar é dialogar, e dialogar é para o conflito das diferenças. Portanto, pensar é uma exigência urgente. Nossa, Guilherme. E como você está vendo esse pensar dentro do direito? E eu não digo na questão também só dos advogados, mas eu digo assim, os próprios juízes, porque eu acho que na hora que ele vai interpretar uma lei, na hora que ele vai ter que julgar um caso, eu acredito que ele acaba tendo que pensar, né? Mesmo que a lei esteja ali, dependendo da situação, ele vai ter que ser obrigado digamos, estender alguns sentidos, buscar, como até dizem, a equidade, em certos casos. E eu queria entender, assim, se para você está tendo esse trabalho de pensar dentro da parte do Poder Judiciário, e se ou está vendo o contrário, eles estão sendo robôs, né, estão só fazendo o que a lei manda, ou até mesmo, como eu até meio que citei antes, essa parte das paixões, que às vezes temos muitas decisões que são baseadas na própria ideologia ou em ideias coletivas vindas de um grupo determinado. Eu queria entender isso do seu ponto de vista. O direito, não distante de outras, digamos, assim chamadas disciplinas do saber ou disciplinas do fazer, há muito, eu digo, toda a herança do século XX ainda carrega um perigoso ranço que levou ao nazismo, à Segunda Guerra Mundial, portanto um perigo que vai às raízes da nossa desumanidade, que corre o risco da falência da humanidade como um todo, como um ser planetário. É o perigo de ser altamente técnico, nesse sentido de uma operação inteligente, calculista, mas
não meditativa, reflexiva, que tenha mais a ver com dúvidas e diálogos do que com certezas e raciocínios dedutivos. Quando você falou, e eu tenho um temor com essa palavra, chego a ter um medo quando eu a ouço e vejo quanto ela é repetida nesse universo jurídico. Não que a palavra em si tenha a mágica de ser ruim, não existem palavras em si importantes, mas algumas palavras pegam uma história e com ela uma pertinência de significados problemáticos, que se herdam culturalmente, que é a ideia do direito como operação, ou do profissional como um operador. Ora, o que é um operador? Um operador está muito vinculado a uma noção mecânica, como quem liga e desliga, como quem vai lá e resolve algo que é instrumental, mas ele próprio não é assim. É como se eu fosse um operador da ética, não um ético, não uma pessoa justa, mas um operador do direito. Percebe a diferença? A ideia de operar como a ideia de um objeto, uma chave de fenda, em que eu uso enquanto ela atinge um fim, de forma instrumental, e quando eu não necessito mais, eu a desuso, me abandono e me descomprometo com aquilo, isso se torna apenas algo que serve, como serviu no nazismo, para ter alta inteligência, capacidade sofisticada de resoluções práticas, mas em total desacordo ao sentido último das coisas. Quer dizer, como é possível um direito que é capaz da mais absoluta injustiça? E isso não é raro. Então, o mesmo, assim como é possível um professor de ética ser profundamente conhecedor de técnicas e conhecimentos acadêmicos a respeito, não é raro a expressão o advogado do diabo, e assim por extensão, o juiz do diabo, o diabo no sentido até no sentido nazista, quer dizer, aquele que abandona a reflexão. Então, nós temos visto esse problema que deveria ter ficado no século XX. Porque o século XXI é a ideia de saberes altamente mesclados com outras áreas. É difícil até separar até que ponto é direito, até que ponto é psicologia, até que ponto é filosofia, em quaisquer áreas. Mas nós temos visto um perigo tremendo, por incrível que pareça, e esse incrível é algo já filosófico, porque filosofia é duvidar do óbvio. E eu fico me perguntando, como é possível que ainda tratem o direito, vou falar aqui no Brasil, como se fosse uma coisa tão absurdamente óbvia. Eu me refiro o fato, por exemplo, de disciplinas como filosofia e sociologia serem consideradas cada vez mais irrelevantes e até temerárias em graduações do curso de Direito. Chegando até a haver forças políticas que querem retirar essas disciplinas. Mas não apenas. O curso de Direito, não apenas o Direito, sendo cada vez mais uma formação tecnicista ou operativa, que tende cada vez mais a reduzir o tempo, e já há projetos para que o curso se torne, inclusive, um curso técnico, em que um operador do direito, uma formação técnica de nível superior, de 2 anos, venha a fazer vários trabalhos que, diríamos assim, seriam protocolares. Então, é como se alguém faz um trabalho bruto, no caso do direito, esse bruto seria uma espécie de burocracia, assim como o engenheiro teria o trabalho do pedreiro ou do servente, assim como na medicina, o antigo médico era aquele que tinha a função do cuidado na relação terapêutica, e depois, a partir do século XVII, o médico abandona esse lugar, vai para a condição do saber, da verdade, e o antigo lugar do terapeuta, do cuidador, passa a ser ocupado por uma nova personagem, que foi então o enfermeiro, aquele que cuidava do enfermo. E o enfermeiro, que era então essa figura mais sabiamente, terapeuticamente o médico, hoje já não existe mais como o terapeuta. Ele foi abandonado ou postergado para o compromisso
essencial da medicina, que é o da terapêutica, para o técnico do enfermeiro. Então, esse universo de uma espécie de sofisticação de poder, como se vê no direito ainda, uma figura que a gente, eu falo como publicitário há mais de 24 anos, e 24 anos que eu leciono direito, e eu vejo, claro, com mudanças, mas ainda vejo alunos que chegam no primeiro ano com um idealismo, com um romantismo, uma espécie de amor a uma ética, e vão terminando o curso com mudanças de roupas, de comportamentos, e uma espécie de elitização do olhar, do distanciamento dos faxineiros, dos outros, sabe? Uma espécie de elitização que torna o título de doutor uma vergonha. Então, o que eu estou colocando em diferentes formas é o que está na herança desse estigma do chamado operador do direito. Eu acho que quando o juiz, o promotor, o advogado não forem profundamente humanos, assim como o médico que se tornou a arrogância e que deveria ser uma pessoa profundamente irmanada com o seu amigo enfermo, esse distanciamento que deveria ter ficado no século XX, ele ainda é muito forte. Tudo isso a filosofia pode, ou pelo menos deve, resgatar a humanidade no direito. Eu acredito que você ainda tem algum tempinho, porque eu gostaria de passar para algumas perguntas dos nossos telespectadores. Deixa eu ver, eu vou pegar duas só, porque eu acredito que seu tempo esteja mais curto agora, sexta-feira, né, mais complicado. Deixa eu ver. A gente pode remarcar um outro momento também. Não, com certeza. Eu gostaria muito da gente fazer uma outra live. Vamos lá. Pra gente conversar algum outro tema, alguma coisa bacana. A Valéria pergunta: temos que ser mais ativos na busca por justiça, questionando o próprio sindicato das leis? Uhum. Questionar sempre, questionar tudo a todos, nós mesmos. Mas cuidado com questionar, repito. Porque quando questionar é meramente uma espécie de celeuma, discussão, bate-boca, ainda que na esfera puramente mental, uma espécie de, não sei o que, a pessoa nem terminou a frase, eu já estou indo contra, ou querendo reformular numa espécie de embate, não é esse tipo de questionamento. Questionamento é no sentido de sofrer na carne, quando o pensamento vibra, cheio de vitalidade. E vitalidade, basicamente, é que injustiça equivaler a dor. Equivaler a, não dá, a insônia. Mas não quer dizer que ainda, por exemplo, eu sou professor, eu não tenho dinheiro para ficar, às vezes, alimentando pessoas na rua, eu gostaria que passam fome, e o fato de, na prática, eu não alimentar os esfaimados, não quer dizer que eu não esteja lutando contra isso. Quer dizer, quando eu digo pensar, é basicamente ter um posicionamento de corpo e de alma. E ainda que eu não saiba, eu não elabore, eu não tenho um pensamento enriquecido, eu ouço alguns economistas e eu não entendo, não tenho como argumentar, porque eu não conheço tecnicamente daquilo, nem do direito, se referimos a questões técnicas. Mas algo em mim diz assim, peraí, algo disso não está batendo, eu fico indignado, se eu não sei, essa postura de ficar acordado e atento, é disso que eu me refiro como pensar. Pré-atenção. E se você tiver dúvidas, não ceda àquilo que não concorda. É basicamente pensar no sentido de comprometa-se com a vida do outro como sua irmandade. É só isso. Com isso, ainda que eu não tenha conhecimentos técnicos, eu já não mais serei cúmplice do mal que eu discordo. Isso já é muito. Isso já é muito. E agora eu vou passar para a última pergunta da noite. Espera que eu perdi aqui. A pergunta é do... Caramba.
Hum. É do Bruno Passi. Ele gostaria de saber sua opinião, se é possível a decisão apartada da paixão ou se sempre haverá inclinações pessoais no exercício do direito. Ah, sim. Volta à questão técnica do chamado operador e o risco disso se tornar um problema que eu remeto ao nazismo como um sério problema que, inclusive, volta com o mesmo título a uma espécie de populismo, viu? Estamos com um sério risco, e eu digo no mundo, o neofascismo. Pois bem, não há como não termos nossas paixões. Paixão é desejo. E, por exemplo, a fidelidade não é falta de desejo, entende? Assim como o regime não é falta de apetite. Não se trata de fingir não ter desejos. Trata-se de ter sobre as paixões, além delas, amor. O amor não se confunde com apetite. Eu posso comer veneno doce, agradável, mas quando eu falo em amor, eu não estou falando em gostar ou não gostar. Eu estou falando em me comprometer com aquilo que eu acredito. E se eu não quero me matar, mas eu gosto do veneno porque ele é agradável, então eu tenho algo que exige mais do que eu vou contra. Não se vai contra as paixões, isso é uma tolice. Isso já é uma paixão. Se trata de transcender, sublimar, compreender. Porque se eu simplesmente elaboro sim versus não, posso ir ou não posso ir, eu estou usando uma paixão versus outra. Sabe? Eu quero muito. Ou aí eu reprimo isso dizendo eu não quero muito. Ora, quanto maior a carência, maior o apetite, maior vai aumentar pela negação a vontade de fazer aquilo que nós não queríamos. Experimente ficar em regime muito tempo, um regime radical de açúcar, nós ficaremos facilmente levados pela paixão arrebatadora em algum momento. Portanto, não se trata de ir contra as paixões. Se trata de desenvolver amor pelas coisas que queremos. Porque aí, eu tendo paixões, e continuarei tendo paixões, que elas não diminuam, ao contrário. Filosofia não é diminuir as paixões, é ter grande força das paixões, mas é aumentar o amor. E o amor, ele não é passivo. O amor é construído. Então, um exemplo. A paixão que eu tenho por chocolate, por doce. E quanto mais eu fico passivo, mais meu corpo quer o resultado dessa passividade. Mas se no início eu começo a fazer muitos exercícios, e esses exercícios vão mudando a fisiologia, e com a fisiologia eu ter uma espécie de paixão, só que agora uma paixão conduzida pelo exercício, conduzida pelo condicionamento físico que se torna fisiológico, e o que vai acontecer? Eu começo a ter um refinamento do meu querer. Assim como alguém que no início tem um gosto infantilizado por açúcar e um suco de uva, e ela treina o apetite para um vinho demi-seco, depois para um vinho seco, nós vamos educando. Então, não se trata de reprimir as paixões nem os desejos. Se trata de educar o espírito para reconhecer o que tem a ver com ele. O que é mais autêntico? Quando a gente não descobre apenas, descobre em termos de vocações, mas constrói em termos de amor. E no caso, quem ama o direito, não importa se é direita ou esquerda, se tiver amor por isso, mas profundo amor, e esse amor implica, eu preciso estudar, eu preciso me dedicar. Ao fazer isso, você encontrará não tanto a repressão dos desejos, mas encontrará grande estímulo por esse caminho que se tornará o de identificação. Então, nesse sentido, não temos que nos abandonar dos nossos valores pessoais,
nós vamos contra, muitas vezes, aquilo que nós mesmos queremos. Estamos numa democracia, estamos num diálogo. Então, ainda que eu concorde com o outro, discorde do outro, isso vai acontecer diversas vezes, concordando e discordando, mesmo que eu perca, não posso perder o diálogo. Não posso perder esse amor à justiça. Então, nesse sentido, eu não devo fazer o que é certo porque eu gosto. Entende? Se eu fizer apenas o que eu gosto, aí, e é um erro, como todos, eu tenho que fazer aquilo que me dá prazer. Não, pelo amor de Deus. Eu tenho que fazer aquilo que eu amo. O que me dá prazer é só passionalidade. Então, nesse sentido, na medida em que o que eu amo coincide com o prazer, ótimo. Na medida em que o que eu amo coincide com o desprazer, aos poucos, quando eu vou exercendo isso, no caso da justiça, fazer o que eu não quero, porque é melhor para nós, ainda que não seja melhor para mim, eu exerço aquilo que supera o egoísmo. Eu não sei se eu me fiz entender, eu enrolei muito, mas eu só quero ir contra as paixões. Vá a favor do amor. Eu acho que a sociedade precisa de mais amor ultimamente. Isso é filosofia. Não vamos confundir com erotismo. Filosofia é um amor no sentido que você colocou aí. É isso aí. Muito bom, gostei do papo. Foi rápido, mas foi maravilhoso. Eu novamente te convido para outras lives. Vamos fazer uma live mais longa, mais profunda até. Eu gosto muito de filosofia. Estou querendo também estudar mais isso, entender melhor. Porque às vezes a gente sente... Sempre, né? A gente parece que fica numa superfície e a gente quer aprofundar isso, entender o mundo e nos entender também. Eu agradeço muito a sua presença. Quer dar algum aviso? Quer se despedir de alguém aí? Quer dedicar alguma coisa? Bom, eu recebi esse convite dos colegas da Faculdade de Direito do IPOG, em que esse semestre tivemos mais uma turma, e quero retribuir com a minha amizade, com a minha estrada, que coincide por uma felicidade difícil, essa do trabalho, a docência ser também a minha mais íntima espiritualidade. Gostaria de ganhar muito dinheiro com a docência, como também como terapeuta, sou filósofo clínico há mais de 20 anos em consultório. Mas ganhando ou não ganhando, eu tenho a felicidade difícil, mas a felicidade que eu amo, de fazer do meu trabalho profissional o meu trabalho existencial. E eu não sou, nem pretendo ser bom em mim, mas eu ser bom em nós. Então, na medida em que eu tenho a oportunidade de ajudar e servir, na medida em que aqueles em que eu posso ajudar e servir cresçam, é que, não menos nessa mesma proporção, é que eu me torno melhor. Então, o meu melhor não está em mim. O meu melhor está em nós. Agradeço aos colegas da turma do IPOG e de outras faculdades que eu tenho tido durante esses anos no Brasil, no exterior, em vários estados. Agradeço a todos, porque eu, se não consigo ser mais do que sou, eu que sou melhor do que nada, pelo menos eu sou grato àqueles que me ajudam a ser melhor. E estes são vocês. Muito obrigado. Isso aí, gostei muito. E nós esperamos que você continue a trazer esse belíssimo trabalho.